Shalom, queridos. Hoje é Jeremias capítulo 22. Louvado seja Deus. Em Jeremias capítulo 22, o Senhor ordena mais uma vez que o povo pratique a justiça e o direito. Eles devem abandonar a corrupção e o engano. Uma nação corrupta atrai para si o juízo do Senhor. Não há prosperidade, paz para o povo e líderes corruptos. Se queremos ver dias melhores em nossa nação, é necessário que, a começar de mim, a justiça seja praticada. Abandonemos o jeitinho brasileiro, a mania de pagar propina para facilitar a mentira, o roubo, o engano, a fraude, o lucro desonesto, sigamos o caminho da justiça. Que haja honestidade e verdade em nossa nação, que nós, cristãos, sejamos o sal e luz para esta nação, a fim de podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado seja Deus. Jeremias 22, de 1 a 9, fala de administrar a justiça e o direito. Administrar a justiça e o direito é um dever nosso. Estamos administrando a justiça e o direito. Jeremias 22, de 10 a 17, fala do rei morto. Jeremias 22, de 18 a 30, fala palavra contra Jeoaquim. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, mais uma vez, a gente está vendo aqui o Senhor, na sua infinita bondade, nos mostrando o que Ele quer para a igreja aqui em Israel. Tudo que Ele quer está aqui. Como nós poderíamos ficar com aquela leitura repetida daqueles versículos conhecidos que sempre nunca passava daquilo, sempre aquele livro da Bíblia que a gente gosta mais, vamos ficar o tempo todo, anos e anos, só naqueles livros que a gente gosta, o que a gente gosta mais, o que talvez ache que é mais fácil de entender. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que não se aparte do livro. O livro não é um versículo, não é um capítulo, o livro é o livro. São 1.189 capítulos. Esse é o livro santo que Deus deixou em nossas mãos e que não tem nada para ser desperdiçado, não tem que fazer a escolha desse capítulo ou daquele, mas ler numa sequência, de Gênesis a Apocalipse. Terminou, volta novamente para Gênesis, até o dia do Senhor Jesus Cristo voltar. Ele vai nos encontrar nessa intimidade com a palavra, falar a palavra de Deus como você fala do feijão. O feijão é alimento material, e você sabe muito bem sobre feijão. Se for perguntar para você, você vai falar das inúmeras maneiras que você prepara o feijão. A maior alegria da vida, eu faço feijão assim, eu faço feijão assado. Agora eu quero saber como é que você faz a palavra. Como é que você faz? Você lê pela manhã cedo, na hora do lugar secreto? Todo mundo quer saber como é que você prepara esse almoço, esse alimento. É pela manhã, no lugar secreto, um capítulo, depois que termina o almoço, vai descansar mais um capítulo, depois que chega a noite, toda a família reunida, mais um capítulo para fazer o culto doméstico com toda a família, depois, quando chega de 7 dias, mais um capítulo junto com o seu discipulador. É dessa maneira que você prepara o feijão espiritual? Ainda está pouco. Se você quiser acrescentar mais uma pitadinha aí, é bom. Mais um diazinho, mais um horáriozinho, vai ser ótimo, porque a palavra diz em Salmo 1, versículo 3, meditar na palavra de dia e de noite, e assim seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você queria mais? De dia e de noite. Você acha que um capítulozinho pela manhã, outro ao meio-dia, outro ao anoitecer, está muito? Se você prestar bem atenção, está pouco. Porque quanto mais você
meditar na palavra, estudar a palavra, mais você conhece a Jesus. Ele é a palavra. E eu acho que, pelo menos, se nós não podemos fazer nada para pagar o que ele fez, que pelo menos conhecê-lo seria uma maneira de mostrar nossa gratidão. Só em conhecê-lo, ele já fica feliz de saber que você se interessa por aquele que derramou seu sangue puro e imaculado na cruz do Calvário. Ele está muito feliz com aqueles que estão também fazendo o questionário, que é sinal que dá mais valor ao estudo sobre ele do que sobre o estudo secular. Porque no estudo secular você paga e ainda tem que fazer seus testes, suas provas, todos os trabalhos necessários para ter uma boa nota, para ser bem avaliado. Agora imagine o nosso Deus, que deu seu único filho e deixou sobre ele escrito para a gente estudá-lo, para a gente amá-lo, para a gente vivê-lo, e a gente fica com dificuldade de mostrar o que já aprendeu sobre ele, de mostrar o que já está vivendo sobre ele, porque acha que não tem tempo. Esquece que o Senhor disse: o meu reino em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Então, já basta o Senhor dizer isso, já era suficiente. Se é o reino dele em primeiro lugar, não tem outra coisa para você fazer que não seja estudar a Bíblia, porque você não vai saber nada sobre o reino se não ler a Bíblia. O meu reino, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como você vai buscar uma coisa que você não estuda, não se interessa por ele? Como é que você vai buscar esse reino se o reino está tudo escrito sobre o reino aqui na palavra e você não sabe? E eu não sei, e nós não sabemos. Então, com toda a força da nossa alma, como diz a palavra, tudo que vier às nossas mãos para fazer, façamos com toda a nossa força, porque para a sepultura onde iremos, não vamos ter essa oportunidade. Então, é assim que diz a palavra. Então, com toda a força do Espírito Santo que está em nós, façamos isso bem feito, estudemos a palavra com alegria, apresentemos a palavra no culto da imersão com alegria, de maneira festiva, através de cânticos, através de ministrações de 15 minutos, através de jograis, através de peças teatrais. Sejamos amantes da palavra, amantes da palavra. Eu sempre fui amante da palavra, graças a Deus, então eu tenho toda a razão de cobrar. E Deus não ia fazer isso em vão. Ele me chamar para uma obra dessa espinhosa, ele já sabia que o povo dele não queria nada com a sua palavra. Porque foi assim também no tempo de Israel, nós estamos lendo aqui o profeta Isaías, e sabe que todos esses erros do povo é porque eles não queriam nada com a palavra. O Pentateuco estava na mão deles, mas eles não queriam saber. Se quisesse saber, não passavam o que passaram. Então, Deus já sabe que o povo não quer nada com ele, não quer nada com a palavra. Se tratar de Bíblia, tem que contar até 10. Mas sabe o que é? Porque saíram bem cedo do que Deus ensinou. Saímos bem cedinho. Já faz tempo que a gente saiu do que Deus ensinou. Que foi lá em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Que ele diz para inculcar a palavra na cabeça das crianças. Inculcar. Leia Deuteronômio. Nós já passamos por ele, mas talvez você já esqueceu. Capítulo 6, de 4 a 9. O que Deus manda fazer? E especifica as crianças, principalmente as crianças, porque se nós ensinarmos a criança o caminho que deve andar, até envelhecer não vai se desviar dele. E como nós sabemos que isso foi rejeitado de muito tempo, pela vida dos adolescentes. Adolescente que foi treinado na palavra, dentro de casa com seus pais, que não ficou somente numa classe, escola dominical, uma vez na semana, mas que durante a semana toda estava com seus pais aprendendo a Bíblia, jamais iriam se apresentar negativamente diante da palavra como se apresentaram. Graças a Deus, hoje é outro clima, mas foi terrível o choque, o chão estava duro. Para a gente plantar o que já foi plantado foi com muito suor, muita luta. Já imaginou você saber que tem um filho adolescente, filhos adolescentes de líderes que não fazem um questionário, que não fazem, não respondem, não respondiam, não fazia, não respondiam um questionário, não colocava o nome do seu líder no YouTube, tudo resistência, tudo desobediência de filhos de líderes. Não tem o nome deles no YouTube, dizendo meu discipulador é fulano de tal, não tem questionário respondido, e eu sei se tem discipulado, se é que tem, quer dizer, que eles ficam neutros,
a tudo quanto está sendo determinado no discipulado. Ficavam. Hoje é outro tempo, lembre que isso começou em maio, e nós já estamos aqui, começamos em primeiro capítulo de Gênesis, e nós já estamos aqui em Jeremias. Já temos uma outra história, já temos alguém, algum adolescente já entendendo que foi um erro na vida dele, ele não participar do culto doméstico, se é que os pais faziam, porque é ali onde põe amor, como a Bíblia diz em Deuteronômio 6, de 4 a 9, é ali que vem o amor da criança pela palavra, e a gente sabe que foi descoberto. Isso foi uma descoberta grande, porque não precisa dizer nada. Essa é a verdade. Se uma criança aprender, é Deus que diz isso. É. Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que deve andar até o envelhecer, ele não se desvia. Está mesmo assim escancarado o erro, a situação, o chão duro que estava esse ministério. E Deus transformou a um novo tempo. Mas estava um chão duro, muito duro. O plantio foi debaixo de muito suor, porque está escancarada a situação que estava até o mês de maio de 2023. Um adolescente sem saber nada de Bíblia, sem, sabe versículo decorado, um textozinho que é favorável para eles, e Deus disse isso, que é para ver os textozinhos que seja favorável para adolescente. Para começar, Deus falou para a criança, em Deuteronômio de 6, de 4 a 9, o Pentateuco. Imagine se o adolescente tem direito de escolher os textozinhos que ele gosta, que combine com a história deles. É a Bíblia, é a Bíblia. Então o chão estava duro, meus filhos. Estava duro, meus queridos discípulos. Estava duro demais. Jesus deu socorro para a nossa vida. Graças a Deus que o propósito desse ministério, Igreja em Célula, no modelo dos 12, é ter células, é ter discipulado, é ganhar a cidade, é ganhar o mundo. Graças a Deus que o Senhor nos trouxe para a nossa realidade, para o propósito que Ele tem para conosco. Estava demais o negócio, estava triste demais. A pessoa, como é que a gente vai ganhar uma cidade, vai ganhar um mundo, vai ganhar o Estado, a pátria, sem ter intimidade com a Bíblia? Crianças crescendo sem ter um culto doméstico. Chega na adolescência, não, esse discipulado é tão muito estranho, não é para a gente não. Gente adolescente, a gente quer uma coisa mais divertida. Meu Deus, que situação estava, não é? Graças a Deus, vocês têm. Eu quero agradecer a Deus todos os dias pelo privilégio que Ele me deu de enfrentar um chão duro desse. O chão estava muito duro, mas o Senhor me deu forças aos 75 anos. Chão duro, duríssimo, mas agora está despontando uma plantação tremenda, uma vegetação maravilhosa, porque o chão dá se a gente plantar, seja ele duro ou mole, se a gente plantar, ele dá, já está dando frutos, já está dando vegetais bonitos, bem viçosos, garantido pelo Senhor Deus, nosso Deus, pelo Espírito Santo, porque eu não sou nada, mas Ele é tudo. A gente faz as coisas conforme a força dele. Você sabe que tem esse versículo, né? Que vem as tuas mãos para fazer, faz conforme as tuas forças. Então, eu sabia que eu tinha uma força, que é o Espírito Santo. Eu fiquei assim, minhas forças, aí o Espírito Santo, sou eu aqui, a sua força sou eu. Ele disse, então vamos. Veio a minha mão para fazer uma obra dessa difícil, um chão duro desse. E eu disse, mas a palavra diz que é para fazer conforme as suas forças. Aí o Espírito Santo, a sua força sou eu, vamos? Aí eu disse, vamos. E aí nós já estamos nessa dimensão, vendo Deus fazendo uma transformação, uma reforma maravilhosa. Essa cidade é do Senhor Jesus. A nossa rua, não tem ninguém que possa dizer assim, eu não conheci a palavra, pode não ter aceitado Jesus, mas você passou por todas as casas. Seu bairro também. É claro que vai ter sempre alguém que rejeitou Jesus. Nem todos são escolhidos, mas os escolhidos, não ficou um sequer sem saber que foi escolhido, já estão seguindo a Jesus. Então, queridos, louvado seja o nome do Senhor, vamos prosseguir. Deus tem muito mais para nós, muito mais. Não se esqueça, sempre firme no propósito de obedecer toda a orientação que está sendo dada, porque se Deus nos colocou para supervisionar, eu quero tudo bem feito. Então, quando você coloca o nome do seu discipulador lá, está me ajudando no meu trabalho, conhecer o discipulador, saber o número de discípulos que ele tem, isso tudo é catalogado, isso tudo é para meu trabalho ser facilitado, porque
Graças a Deus que o Senhor nos deu inteligência. Eu estou disponível para o Senhor, mas eu tenho que fazer o trabalho e ter o fruto do trabalho, e para isso está tudo organizado para que isso aconteça. Cada nome do discipulador ali vai me dar uma chance de estar sabendo como está o ministério, quais são os discipuladores, quem são os discípulos de cada um deles. Quando coloca o nome lá no comentário do discipulador, está me ajudando. E sabe que a Bíblia nos diz que é para ajudar uns aos outros. Se a Bíblia manda ajudar uns aos outros, imagine você ajudar uma pessoa de 75 anos que está com a obra dessa, e você saber que vai facilitar o trabalho dela, e você ajudar. Já pensou quantas bênçãos na sua vida por isso? E aí vamos prosseguindo. Cada orientação tem uma finalidade, nada desperdiçado. Tudo é para que o trabalho seja para o Senhor, um trabalho caro, porque ele não tem nada de barato. Nada para Deus é de dar que custe pouco. Davi falou: não daria meu Senhor nada que não me custe caro. E eu também digo a mesma coisa, está sendo caro plantar no chão duro. Deus já me deu força, já plantei. Está sendo caro continuar com as orientações e ver as pessoas ainda com dificuldade de fazer, mas o Deus diz que não é para fazer nada barato para ele, tem que ser caro, eu prosseguirei. E vocês abrem os olhos espirituais e também façam o mesmo. Está caro para você obedecer? Está caro para você fazer o discipulado com o questionário? Está caro para você fazer o questionário e depois colocar também lá no vídeo o nome do seu discipulador? Então tá ótimo. É nesse nível que Deus quer. Ele não quer nada barato, ele deu foi o sangue do seu filho por nós. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.